E aí, rapaziada, chegando mais uma vez aqui ao Nerd Negro, falando para vocês, trazendo novamente mais um tema chamado Teologando. E aí nós vamos falar hoje sobre o que é o Torá, o Talmud e a Bíblia hebraica, né? Que são três coisas aí diferentes e que o pessoal acaba fazendo uma grande confusão em torno dela, tá? Então vamos lá. Quando nós falamos assim na literatura hebraica, nós temos a palavra Tadash, que significa Torá, Neirim e Ketsushim. O que significa isso na verdade? O Taná é o que se pode chamar de Bíblia hebraica. As próprias letras, que são minúsculas, resumem a composição deste conjunto de obras. Tá? E ali você vê, no caso, assim, o que cada uma significa. Aí nós temos o seguinte. Primeiro, o Tanakh é o texto sagrado aí do judaísmo, que é o nome dos conjuntos dos livros que constituem os textos sagrados. E o Torá é a lei, e os profetas, e o Ketuvim, os escritos, ou seja, os livros que vêm a mais, são livros de Salmos e assim por diante. Né? Então o Torá compreende o quê? É os livros que nós conhecemos como Pentateuco, mas lá é o Torá para eles, que são os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico e Números e Deuteronômio, né? Em hebraico, vem com o nome de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim. A pronúncia pode não ser essa, porque eu não sou professor de hebraico, né? Mas tá aí a escrita para vocês, tá bom? O Nevi'im são os livros do profeta, que seria o livro de Josué, Juízes, Samuel, Reis, Isaías, Jeremias, Ezequiel, e dos 12 profetas. Nós sabemos que a Bíblia tem profetas maiores e profetas menores, né? Então, aqui nós temos os profetas maiores, tá? E os profetas menores, né, assim fazem parte desses livros. O que tu vem, que é na verdade os livros que vêm complementando aí assim o Velho Testamento, né? O livro de Salmos, livro de Jó, livro de Provérbios, livro de Ruth, Cânticos, Eclesiastes, Lamentações, Esther, Daniel, Esdra, Neemias e Crônicas. Tá? Aqui é o nome dos livros, no caso do que tu vi, em hebraico aí para vocês. E vamos falar um pouquinho sobre o que é o Talmud, para que as pessoas possam entender, tá bom? Você possa entender, que você já deve ter ouvido falar nisso, sobre a Bíblia hebraica e o Talmud. O Talmud, na verdade, é uma grande coleção de escritos que abrange, respectivamente, e determina largamente as leis religiosas e civis do povo judeu, aqueles preceitos e regras, interpretações e instituições pelos quais, logicamente, pelas adições do Velho Testamento, eles são abertamente guiados. O Talmud trata de vários assuntos pertinentes à religião, filosofia, medicina, jurisprudência, história e os vários aspectos da moralidade prática da vida judaica. Vale a pena lembrar que nos dias de Jesus nenhuma decisão que contrariasse o significado oficial do Talmud poderia ser aceita. O Talmud, na verdade, pode ser um dos livros mais perseguidos e caluniados da história, devido ao difícil acesso e também pelo resultado da sua complexidade, que torna acessível para a poucos privilegiados, seja pelo valor ou pela exigência de conhecimento da língua hebraica, tá? E o Talmud é assim tal. Então nós vemos o seguinte, quando nós sabemos a questão do Talmud, o Talmud ele vai trazer um monte de coisa ali, assim, de preceitos da vida hebraica. Então veja bem, uma outra coisa que é interessante saber é o que é a Cabala judaica. Nós podemos entender essa parte. A Cabala originalmente se desenvolveu dentro dos domínios do pensamento judaico e cabalísticos, né? E costuma usar fontes judaicas clássicas, que é o Talmud, para explicar e demonstrar os seus ensinamentos esotéricos, e esses ensinamentos são mantidos pelos seguidores do judaísmo para definir o significado interno tanto da Bíblia hebraica como da literatura rabínica, tá? Tá? E aí nós vemos uma dimensão, tá, muito grande, porque
Quando falamos da literatura rabínica, pessoal, vem esses livros aqui, que é o livro de Zorar, alguns outros livros apócrifos que foram entrando aí dentro dessa questão, dessa literatura, tá? Então, só para vocês terem uma ideia do livro de Zorar, olha só o que eu disse nesse livro. Ó. O Zorar registra o ciclo da vida e morte, tá? É sobre a questão do renascimento, que é chamado de Gigul lá em hebraico, que significa roda ou transformações, tá? Ensinando que cada reencarnação é uma missão especial, que inclui lições a se aprender, ordens a serem cumpridas e feitos a serem executados para equilibrar erros cometidos em existências anteriores. O propósito mais importante do Gigul é a purificação da alma e sua libertação do ciclo de vidas terrenas. Então nós vemos o seguinte, que aqui o Gigul, né, que é feito dentro da literatura rabínica, tá? Ele fala um pouco aí sobre questões de espiritismo, porque isso aqui era pensamento dos rabinos judeus, tá? E não da Bíblia hebraica. Então o que acontece? As pessoas às vezes pegam essa literatura, né? Porque está lá escrito em hebraico. A pessoa pega essa literatura e fala assim, os hebreus falaram isso. Não, não tem nada a ver. Muitas das vezes o que está escrito ali assim é uma literatura, é um livro apócrifo, é um livro que não tem inspiração divina, mas um livro que tem um contexto histórico, que foi escrito ali assim tal, por um rabino, né? E aí automaticamente ele tem o ensinamento dele, é o pensamento dele, desse cara, né? Dessa pessoa específica, e automaticamente ele passa o seu ensinamento, né? E dentro disso nós temos então o que é o Torá, que é o livro santo verdadeiro. Nós temos aí assim o que é o Talmud, né, que vem com todas essas formas de literatura, e essa literatura rabínica estendida da onde se forma a Cabala. E as pessoas acabam fazendo uma grande mesclagem, e aí dessa Cabala é onde acaba nascendo um monte de heresia, um monte de coisa, porque vocês, como vocês podem ver, ela vai pegar muitos conceitos que até a própria Bíblia, em certo ponto, acaba falando, né? Que não é para você. A Bíblia diz assim lá, um dos livros diz assim que nós vamos provar e ver se os Espíritos são de Deus, né? Realmente. E aqui já está falando aí assim sobre a questão de reencarnação e tudo mais, quando a nossa Bíblia fala sobre ressurreição. Então, aí algumas coisas e daí, logicamente, vai criando outros preceitos aí para o espiritismo e outras coisas que vão vindo, tá ok? Então, é importante saber e crescer aí na graça e no conhecimento, tá ok? Eu sou o Nerd Negro, se gostou do vídeo, deixa aí o seu likezinho de gostei. Se tiver dúvidas, pode nos perguntar, pode fazer perguntas sobre as coisas que são feitas aí, sobre os vídeos que estão postados, e estaremos respondendo em vídeos posteriores, tá ok? Nos ajude aí, dê o seu likezinho, ative o sininho do canal e nos ajude. Sou o Nerd Negro, fui!